Bom, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui que foi demandado aqui pelo pessoal do Projeto Educar, e dessa vez do 9º ano. Um que trabalha a parte de matemática, tanto de áreas planas como o Teorema de Pitágoras. Então vamos ver diretamente a questão como é que é, sem que a gente enrole muito aqui no negócio, né? Então vamos lá. A questão ela é uma questão originária da Universidade Federal do Paraná, e fala o seguinte: num triângulo retângulo, os lados perpendiculares têm o mesmo comprimento, e o lado oposto ao ângulo reto mede 12 raiz de 2 centímetros. Qual é a área desse triângulo? Olha, pessoal, então, construindo aqui baseado na leitura, vamos lá. Ó. Aqui eu tenho um dos lados do triângulo, tenho o lado que vai fazer 90 graus, e tenho o outro lado, tá? Então o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, está aqui. Agora vamos só reler, só para a gente colocar aqui as coisas nos seus devidos lugares. Num triângulo retângulo, ou seja, tem um ângulo de 90 graus aí, um ângulo reto, os lados perpendiculares têm o mesmo comprimento. Ora, então eu vou colocar x aqui e x aqui, já que eu não sei o comprimento, mas eles têm que ter o comprimento igual. E o lado oposto ao ângulo reto, é esse lado aqui. Mede 12 raiz de 2 centímetros. Qual é a área desse triângulo? Bom, então vamos lá, vamos por partes. Primeiro, o triângulo é retângulo. A gente pode dar alguns nomes aqui que vocês certamente vão lembrar. Esses dois caras que fazem 90 graus entre si, a gente chama de catetos, ok? E o lado oposto ao ângulo reto, esse lado maior, a gente chama de hipotenusa. Esses dois termos, cateto e hipotenusa, já faz com que a gente ligue uma memória com um teorema chamado Teorema de Pitágoras, né? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Beleza, só que aqui o cara está pedindo a área. Então é muito importante, pessoal, a gente revisar o que é área de figura plana. No caso do triângulo, tem uma decorebazinha, né, que fala assim, ó, a área é igual a base vezes a altura sobre 2. Pois bem, a gente tem que saber quem é a base e quem é a altura. Então vamos lá. Em um triângulo, na hora que eu elejo um dos lados como base, a altura tem que ser um segmento de reta que faça 90 graus com essa base, ou seja, com esse lado que eu escolhi como base, e parta de um dos seus vértices. Então, observem, se eu eleger esse cateto como sendo a base, esse outro cateto tem que ser a altura. Porque uma vez que eu faço isso, eu estou incidindo no uso correto do cálculo da área de um triângulo. Então, ó, vamos só lembrar. Se eu elegi, vou revisar aqui, pessoal, para ficar claro. Se eu elegi esse cateto de baixo como sendo a base, para que eu tenha a altura desse triângulo, para poder calcular a área desse triângulo, essa altura tem que ser um segmento que parta de um vértice, que é o vértice oposto ao lado que eu chamei de base, e faça 90 graus com a base. Ora, sendo assim, qual é esse segmento? É esse outro cateto. Ele parte de um vértice, vem até a base fazendo 90 graus. Ok? Ou seja, se eu descobrir quem são esses catetos, eu consigo calcular a área. Então, vamos lá. Bom, redesenhei aqui o triângulo para ficar mais fácil da gente resolver. E a lógica manda a gente calcular quem é o valor de x. Pois bem, eu vou usar Pitágoras. Pitágoras. Ele diz o seguinte: a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ok? Beleza, se a gente fizer a soma aqui, ó, aqui eu tenho 2x ao quadrado, e aqui eu vou ter 144, que é o quadrado de 12, vezes 2, que é o quadrado de raiz de 2. Ok? Beleza. Uma das coisas que eu posso fazer aqui, bom, eu já posso passar esse 2, dividindo esse 2 aqui para o outro lado, e vou ficar com x ao quadrado igual a 144. Pois bem, eu vou escrever isso aqui, x ao quadrado igual a 144.
Isso aqui seria em centímetros quadrados, né? Porque se cada x mede em centímetros, x ao quadrado vai medir em centímetros quadrados. Bom, e aí o que é que eu vou fazer? Pessoal, poderia fazer de duas formas. A primeira é retirar a raiz quadrada de um lado, então aqui ficaria x. Retirar a raiz quadrada do outro lado, aqui ficaria 12, aí sim, 12 centímetros. Aí eu fico sabendo que cada cateto mede 12 centímetros, e conforme foi explicado, a área do triângulo, então a área desse triângulo seria base, que é o x, vezes a altura, que era o outro x, dividido por 2. Ora, como eu já tenho x ao quadrado, lembra? Eu tenho x ao quadrado. X ao quadrado é 144. Então, 144 dividido por 2. Então, a nossa área aqui vai dar de 72 centímetros quadrados. E essa é a forma mais fácil. Eu estava dizendo de uma outra forma, que era partir já desse ponto aqui, sem ter que calcular o valor de x, porque ele não pede o valor dos catetos, né? Ele pede somente o valor das áreas. E aí a gente tem aqui, ó, x vezes x, ou seja, 12 vezes 12, 144, dividido por 2. Isso vai dar 72 centímetros quadrados, que é a alternativa, se vocês olharem aqui nas alternativas, vai ser essa daqui, ó, alternativa C, 72 centímetros quadrados. Portanto, pessoal, a área de um triângulo que a gente tem que perceber é a questão da relação entre base e altura. Uma vez que você elege um dos lados como a base, a altura precisa ser um segmento que parta do vértice oposto a esse lado, vindo perpendicular a esse lado. Me permitam fazer aqui uma última coisa, só para que isso fique muito claro. Imagina que você tem um triângulo qualquer, dessa forma aqui. Tá? Se eu eleger a base aqui embaixo, necessariamente a altura precisa vir do vértice oposto a esse lado e fazer 90 graus com esse lado que eu escolhi como a base. Portanto, isso aqui seria a altura. Ok? Então eu poderia chamar isso aqui de H, isso aqui de B, e a área desse triângulo seria base vezes altura sobre 2. Então, pessoal, só para ficar claro o conceito do que é a altura em um triângulo, ok? Valeu, forte abraço a todos, espero ter ajudado mais uma vez. Valeu!